Boa tarde a todos, boa tarde a todas que estão seguindo as nossas lives. Prazer imenso te receber, Humberto, você que é uma referência para nós todos na administração pública, Prazer é todo meu. uma alegria muito grande. Eu vou só fazer uma recepção das pessoas que estão chegando na nossa live, já eu te apresento e te passo a palavra, Humberto. Bom, pessoal, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando para mais uma live do nosso evento Janelas de Desenvolvimento Humano em Tempo de Quarentena. Essa ação é uma ação voluntária, uma ação comunitária, uma ação gratuita de uma série de intelectuais, professores, administradores públicos, jovens emergentes, e também artistas. Nós convidamos vários artistas, artistas plásticos, quadrinistas, arquitetos, poetas, né? Pessoas que, de uma certa maneira, podem oferecer para nós uma perspectiva também interessante de desenvolvimento humano a partir da arte, que é, sem dúvida nenhuma, uma concentração, né, de genialidade, de saberes, e que tanto enriquece a humanidade. Então, peço para que vocês acompanhem o nosso evento. Quem não puder assistir às palestras por algum problema, muitas delas estão gravadas no portal e vocês podem assistir com calma, com tranquilidade. E a gente fez questão de convidar pessoas do mais alto gabarito que possam levar até vocês um pouquinho de ajuda no que tange ao desenvolvimento pessoal e ao desenvolvimento profissional. Eu costumo dizer em todas as lives, né, que, de uma certa maneira, o que nos motivou a construir esse espaço foi o que os cantores estavam fazendo no início da pandemia, que eles iam às suas sacadas para cantar e acalmar o nosso coração diante de algo inusitado para essa geração que nunca tinha vivido uma reclusão como nós estamos vivendo, né? Somos uma sociedade livre, aberta, de interação, e de repente todo mundo fica enclausurado, uma agonia enorme. E eu falei, se a canção é uma coisa tão linda, imagina se a gente juntar, né, conhecimento de professor, de grandes profissionais e de artistas, né? Então, você também, Humberto, está convidado a ver as palestras dos artistas. Você sabe o que eu pedi para eles fazerem? Eu falei, ó, me faça uma curadoria da sua obra, ou uma autocuradoria de uma exposição que você tenha vontade de fazer, já fez ou quer fazer. E o resultado é lindo, né? Porque os caras vêm contar sobre sua vida com poesia, com arte, né? Com o coração. E tem sido apresentações assim encantadoras, né? Que a gente vê quanta gente maravilhosa, né? E vamos receber um cara aqui que é um quadrinista de Brasília. O moleque já ficou famoso, é jovem, viu? Ele vai entrar dia 19, que é sexta-feira. Chama Pedro Sangeon. E ele tem um personagem famoso, Gurulino, até sempre faz confusão, Gurulino. E esse Gurulino é um cara que conta a história de Brasília em quadrinho, ele é um quadrinista. Mas o cara é um gênio, né? Porque as histórias dele são maravilhosas e a gente sente a sociedade se movimentar através, né, da arte dele em histórias em quadrinho. Bom, pessoal, hoje nós temos aqui a honra de receber Humberto Martins, que é o meu amigo pessoal. Ele é contemporâneo do curso de mestrado comigo. E quando ele estava saindo, eu estava chegando. E aí só se falava no Humberto, que ele era o aluno da escola. E aí eu falei, que cara é esse? Cara, eu queria conhecer o Humberto. Eu passei vários anos tentando saber quem que era o Humberto. E o Humberto é essa personalidade, um cara humilde, um professor maravilhoso, fez uma carreira na administração pública espetacular, né? Eu falo para ele que ele é minha esperança no Brasil, né? Porque ele tem uma competência de administração pública e eu sei que um dia ele vai estar comandando alguma coisa, como ele já comandou no passado. Foi secretário da área de planejamento, de Estado no Ministério do Planejamento. É um profissional maravilhoso e os livros dele, os artigos, uma delícia de ler. Então, está aqui com a gente. Aí um breve currículo que eu vou ler, eu faço isso para todos, Humberto. Você não precisa de apresentação, mas eu acho que é sempre legal para o pessoal saber. Ó. O Humberto ele é graduado em administração pela UNB, prata da casa aqui de Brasília, mestre em administração pela FGV, BAP, especialista em políticas públicas e gestão governamental pela nossa grande escola da ENAP,
que é um monumento, né, de escola de administração pública, e doutor em administração pela FGV, também EBAP, né? Então, ele tem uma história belíssima na academia. É professor extra-carreira da Fundação Getúlio Vargas, e lá ele é conhecidíssimo, e sempre uma referência, se tornou uma referência no país a partir desse trabalho que ele fez na FGV, e um consultor também muito conhecido em gestão pública. Ele fundou o Instituto Publix, que é um centro, é uma consultoria na área de administração pública do mais alto requinte e respeitabilidade no mercado. E ele foi o diretor de lá por mais de 15 anos. Atuou no Ministério da Administração e Reforma do Estado e no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, onde foi secretário de gestão, né? E esse cargo é um cargo no país importantíssimo. Normalmente quem assume essa secretaria tem um papel altamente relevante, né? Delegado do Brasil no Comitê de Gestão Pública da OCDE e presidente da Rede de Gestão Pública e Transparência do BID. Então, o currículo dele é um currículo magnífico, como é magnífico o nosso palestrante. Então, Humberto, muito obrigado por essa concessão que você faz para nós. Uma alegria te receber e porque te admiro, você é um grande amigo meu. Então, ótimo estar aqui com você. Então, a palavra é sua, a janela é sua, viu? Passe para nós o teu saber, que vai ser uma satisfação. Obrigado, Carbone. O prazer, a honra é toda minha, né? A tua apresentação foi, obviamente, inflada pela nossa amizade já de algumas décadas, né? E a admiração é absolutamente recíproca. Se me permite só emendar, hoje eu sou professor de dedicação exclusiva da Fundação Dom Cabral, né? Atuando na área de gestão pública, naturalmente. Dom Cabral tem uma atuação bastante marcante nessa área de gestão pública, eu tenho muita satisfação de compor o time lá da casa, né? Bom, parabéns pelo evento, né? E agradeço assim a audiência de quem está vendo, porque é um público extremamente seleto e ao mesmo tempo diversificado, o que é muito mais desafiador, né? A gente falar para um público e muito mais interessante, obviamente. Então, assim, eu pretendo falar não mais do que 45, 50 minutos, né? De tal modo que a gente possa ter um espaço generoso para a interação, né, de acordo com o interesse das pessoas que estão assistindo, né? Nosso tema, né, governança pública colaborativa em tempos de crise, né? Então, o que eu queria fazer, né? Eu queria falar um pouco sobre o que é a tal da governança pública colaborativa, eu queria decompor esse termo, né? E chegar a desembarcar nisso nos tempos de crise. No que isso é diferente hoje, nesses tempos de crise, ou deveria ser diferente nesses tempos de crise, né? Então, eu vou seguir o termo, né? Vou falar um pouquinho sobre governança pública, vou falar um pouquinho ou um pouco mais sobre colaboração e governança colaborativa, né? E desembarcar nesse momento atual, nesses dias, enfim, extremamente desafiadores, todos nós estamos passando, né? Então, começando, né? O que é a governança pública? Para aqueles que não são especificamente da área, mas como qualquer cidadão tem interesse em saber o que é a gestão pública ou a governança pública, na verdade, governança pública é um termo um pouco mais contemporâneo para designar um novo momento e uma nova maneira de enxergar a gestão pública, né? Eu vou colocar na tela, né, se vocês imagino que vocês conseguem enxergar, né, um desenho cuja intenção aqui é apresentar esse conceito de governança pública como um processo, né? Então, estou imaginando que vocês estão vendo aqui a tela, né? Um processo é um conjunto encadeado, né, de elementos que leva a um resultado final. Então, nesse caso aqui, a gestão pública ou a governança pública, como você preferir chamar, nos tempos de hoje, está sendo vista, está sendo definida, né, como um processo de geração de valor público. Essa é uma palavra mágica no âmbito da gestão pública contemporânea, né? O que é o valor público? O valor público é um determinado padrão de desempenho, que é outro elemento que está aqui no meio, que significa entregas e significa os bons efeitos dessa entrega, né? Portanto, o valor público é um padrão de desempenho que satisfaz as expectativas, aos interesses, as demandas, né, as visões, né,
dos cidadãos beneficiários, né? Então, se a gente pudesse simplificar ainda mais, eu diria que o valor público é o desempenho que satisfaz, né? Os envolvidos, os implicados, os cidadãos, todos nós, os envolvidos e implicados em problemas públicos, né? Então, é o desempenho que, de alguma maneira, agrega algum valor ao trato de um problema público. Essa é uma maneira de enxergar esse processo de geração de valor público. Então, não adianta ter um desempenho que não satisfaça, né? Essa é uma mensagem muito importante desse encadeamento, né? E outra mensagem importante desse encadeamento é que, para gerar um bom desempenho, é preciso desenvolver qualidades e capacidades institucionais, quer dizer, nenhum arranjo de governança, né? Nenhum conjunto de instituições que estão atuando para tratar determinados problemas públicos consegue ter um padrão satisfatório de desempenho sem um grau mínimo satisfatório também de qualidades e capacidades institucionais, né? O que foi importante falar sobre tudo isso até agora? Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar em que o relacionamento e a colaboração, que é outro elemento que está aparecendo aqui em cima, né? Portanto, faz parte desse conjunto, dessa equação, desse conceito de governança pública contemporânea, né? É um elemento vital, né, para o aumento de qualidade e capacidade institucional. Na verdade, ele é uma categoria de qualidade e capacidade institucional. As instituições que têm a capacidade de se relacionar com outras e colaborar, elas são mais capazes, portanto, de desempenhar melhor e gerar valor público, assim como a inovação, mas destacadamente esse elemento. Então, eu quero começar falando de governança pública para dizer que o relacionamento e a colaboração é um elemento vital do conceito e da ideia que hoje nós fazemos a respeito da gestão pública, né? Então, na verdade, a colaboração ela é uma alavanca do desempenho e, portanto, ela desempenha um papel vital na geração de valor público. E onde entra o colaborativo, afinal de contas, o que é a colaboração, né? A colaboração está relacionada com aquilo que é espontâneo. Na verdade, a colaboração é um pouco a antítese do hierárquico, do coercitivo e do mandatório, né? O termo colaborativo é um termo primo-irmão do termo cooperação, né? Então, eu colaboro e eu coopero não é porque eu sou obrigado, eu colaboro e eu coopero porque eu vejo uma relação de interdependência, né? E eu, de uma certa forma, calculo que que a colaboração vai levar a um ganho. Se eu fizer algo com outra parte, eu provavelmente serei capaz, junto com a outra parte, nós provavelmente seremos capazes, as partes envolvidas, em gerar um plus, em gerar um valor agregado, né? E eu estimo que esse valor agregado vá ser dividido ou aproveitado de maneira justa entre as partes. Então, a colaboração pode ser vista como um jogo colaborativo, onde as partes têm expectativa de gerar um agregado e que esse agregado seja bom para ambas as partes, né? Não seria bom se gerasse valor apenas para uma das partes, não seria bom se não gerasse valor. Então, essa é a ideia da colaboração. Ela, a princípio, ela é espontânea, ela é não hierárquica. Eu colaboro porque eu quero, e eu quero porque eu tenho um interesse, eu vejo uma possibilidade de ganho, né? Cooperativo, colaborativo, em fazer algo com alguém, em vez de fazer sozinho, né? Então, essa é a ideia da colaboração, né? E aí surge uma diferenciação muito interessante, que essa diferenciação vai aparecer sob várias perspectivas, né, a respeito de redes e hierarquias, né? Então, existem sistemas, existem redes mais hierárquicas e existem redes mais distribuídas, ou existem hierarquias e redes propriamente ditas, né? E aí eu mostro para vocês aqui uma outra figura, né, se vocês me permitem, que é a... preciso achar a figura, né, e dividir a minha tela, né? Que é outra ideia bastante disseminada, né, de que
há muitos tipos de redes, né? E que isso que eu estou mostrando para vocês na tela é popularmente conhecido como diagrama de Baran, foi criado por Paul Baran, que é um especialista em tecnologia da informação, já há algum tempo, isso é da década de 60, onde ele diferenciava aqui padrões diferentes de redes, uma rede centralizada, né, claramente hierárquica, né, então o sentido de hierarquia, né, está levando muito para essa questão de ter um nó central, quer dizer, uma rede onde há um nó central ao qual outros nós ou todos os nós são vinculados, né? Uma rede centralizada, uma rede descentralizada, onde há nós centrais e nós periféricos, né? Na verdade, eu poderia muito bem utilizar esses dois primeiros desenhos de uma rede centralizada e de uma rede descentralizada para desenhar um organograma, por exemplo. São redes que têm embutido nelas um sentido de uma certa hierarquia, uma certa precedência de nós, para eu me conectar com outros, né? E essa terceira figura mostra uma rede distribuída, não totalmente distribuída, porque seria todos os pontos, todos os nós com todos os outros, e isso complicaria muito o desenho, mas dá uma ideia de que não há caminhos hierárquicos, né? Então, quando a gente fala de colaboração, né, normalmente isso remete a uma ideia de arranjos em redes distribuídas, né? E quando a gente fala de hierarquia, isso remete à ideia de regras, sistemas coercitivos, comando, controle, né? E redes com uma configuração mais centralizada ou mais descentralizada, né? No fundo, a gente vai ver que essa ideia de redes e de hierarquias, ou de redes hierárquicas e redes distribuídas, como vocês quiserem conceber, na verdade, são maneiras de enxergar determinados fenômenos, né? Por exemplo, se você pegar uma empresa ou uma organização governamental qualquer, né, você vai enxergar, por exemplo, um organograma que representa a relação hierárquica formal, que pauta uma parte do relacionamento entre as pessoas, e você vai ver que por detrás, por debaixo daquele organograma, existe uma série de relações entre os indivíduos, que seriam os nós dessa rede, que não se pautam pelo padrão hierárquico, coercitivo, institucional, regulamentar, etc. Ou seja, subjacente a arranjos hierárquicos, existem arranjos em rede, ou subjacentes a desenhos centralizados e descentralizados de rede, existem arranjos distribuídos. Então, a rede não é ou a rede ou a hierarquia, normalmente são formas de você enxergar um determinado fenômeno. E isso é muito marcante porque, de fato, aquilo que vem sendo chamado ultimamente da nova ciência das redes, né? Há todo um campo interdisciplinar de ciência sendo explorado. Inicialmente começou com os matemáticos, mas isso alastrou por uma série de outros campos do saber, né? Que tem proporcionado visões muito interessantes a respeito de vários tipos diferentes de fenômenos como a matéria, fenômenos como a vida, fenômenos como a sociedade, por exemplo, né? Então, o pensamento de rede significa uma forma de enxergar a conexão entre as coisas, né? Eu vou tentar passar aqui mais um slide para vocês, né? Que, de uma maneira bastante simples, né? E eu não quero me deter muito tempo com essas considerações mais abstratas, mas poderíamos ficar horas falando sobre isso, mas, enfim, essa figura aqui representa a única ilustração que existe no livro A Origem das Espécies, do Charles Darwin, né? Então, chama-se Árvore da Vida, onde ele vai classificando e ramificando as espécies, né? Protozoários, etc., até chegar aqui no Homo sapiens, né? Como uma derivação de um dos primatas. Enfim. Então, é uma forma de enxergar hierárquica, né? É uma forma de enxergar a vida, né, de uma maneira hierárquica, que se completa, não diria contrapõe, mas se completa com essa figura que está do lado, que é uma forma de enxergar a vida a partir das interações, né? Então, de fato, o Darwin ele não pode ter intuído, mas ele não explicitou no pensamento dele, né,
as interações entre essas categorias. Ele apenas classificou de uma maneira hierárquica. Existe curiosamente, o nó central aqui, que provavelmente é a origem de tudo. Mas, enfim, os organismos lá primordiais, né? E aqui é uma maneira de você enxergar de outra forma. Eventualmente, podem ser os mesmos elementos, mas explorando a interação que há entre eles. Então, isso é só para fechar esse ponto. Quando a gente fala de colaboração, a gente está falando de o que acontece em estruturas de rede mais distribuídas, né? A colaboração ela gera uma relação mais distribuída, né? E, portanto, enxergar o nexo, enxergar a conexão é muito mais importante, ou a interação entre as partes é muito mais importante do que enxergar a ordem formal hierárquica estabelecida, ou seja, migrar de uma visão de simplicidade organizada para uma visão de complexidade organizada, né? Que, obviamente, nega uma visão de complexidade desorganizada. O mundo das redes não é o território do caos, né? É o território de alguns padrões que essa interação proporciona, que a nova ciência das redes vem explorando. Aqueles que tiverem curiosidade de se deter nessa questão um pouco mais a fundo, eu recomendo muito que assistam um documentário da BBC chamado 6 Graus de Separação. Se você procurar no YouTube, você vai achar, inclusive legendado, né? Que ilustra espetacularmente bem essa questão da nova ciência das redes. Bom, então, isso nos interessa explorar todos esses assuntos por conta de que o fenômeno colaborativo é um fenômeno interativo, né? E a colaboração tende a acontecer de uma maneira muito mais contundente nas redes mais distribuídas, né? Então, a título de exemplo, eu citei aqui a árvore da vida, a vida, as interações entre os seres, etc. Mas a gente poderia falar, por exemplo, num outro objeto que nos interessa explorar mais de perto, que é o Estado, né? Que vem sendo cada vez mais chamado por uma série de autores, o Estado-rede, né? O que é o Estado-rede? O Estado-rede ele é um Estado formado a partir de várias conexões, né? Ele é um Estado rede mais distribuída e não uma rede propriamente hierárquica, onde você tem um conjunto de arranjos de governança pluri- e multi-institucionais. Então, você tem o Estado nesses arranjos pluri- e multi-institucionais que formam redes mais distribuídas, né? Redes com menos hierarquia e com mais distribuição. Você tem estruturas estatais, você tem estruturas não estatais do setor privado e do terceiro setor, né? E, eventualmente, você tem aí também relacionamentos, conexões, imbricações entre esses arranjos multi-, pluri-institucionais e arranjos não institucionais, como, por exemplo, o conjunto dos cidadãos hiperconectados, né? Interagindo, por exemplo, por meio de redes sociais, etc. Aquilo que o Manuel Castells vem chamando da sociedade em rede. A sociedade em rede é uma sociedade distribuída, né? Onde o poder das instituições hierárquicas, né? Muitas delas, família, governos, igrejas, enfim, o Estado, a mídia, etc., vem sendo contraposto pelo poder dos arranjos não hierárquicos, dos arranjos distribuídos, dos arranjos em rede, dos arranjos emergentes, fruto da interação dos indivíduos hiperconectados, né? Castells denomina isso o exercício do contrapoder por parte da sociedade. Então, a gente pode ver a sociedade como uma rede, a gente pode ver o Estado como uma rede multi-pluri-institucional, composto por um conjunto imenso, enorme de parcerias público-público, né? Você pode ter, além da hierarquia, paralelamente, o subjacente à hierarquia, ou além da hierarquia, você pode ter relações espontâneas, deliberadas, colaborativas entre entes estatais, né? Uma boa parte do nosso federalismo funciona assim, né? Porque a gente sabe que o regime da complementaridade, da concorrência, das competências entre as esferas de governo não esgota todas as questões. Então, há um imenso espaço colaborativo interfederativo, colaboração espontânea entre governos, município-município, município-estado, Estado, União Federal, União Federal-municípios, etc., né?
E mesmo também dentro de uma mesma esfera, você pode ter, paralelamente ou subjacente aos arranjos de competências legais estabelecidas, você pode ter muitas relações colaborativas entre entes públicos, né? Mas um outro tipo de parceria seriam as parcerias público-privadas, são talvez as mais famosas, né? Não apenas entes governamentais e empresas privadas, como está no nosso marco regulamentar, mas um conceito mais amplo de parceria público-privado, que abrangeria as parcerias entre os entes governamentais e os denominados entes de cooperação ou colaboração, que são entidades do terceiro setor, que formam arranjos múltiplos. Há muitos tipos de entidades do terceiro setor que estabelecem muitos tipos de parceria com os poderes públicos também nas várias esferas de governo. E, por último, o que talvez seja um pouco menos comum da gente enxergar são as parcerias privado-privado para tratamento de problemas públicos. Então, mas o privado tratando problema público, sim, né? Por que não? E há muitos exemplos, né? Fundações e ONGs, e empresas e ONGs, não só desenvolvendo atividade de responsabilidade social corporativa, mas atuando de maneira muito contundente no trato de alguns problemas públicos, né? Todos pela saúde é um exemplo, para citar alguns, todos pela educação, várias organizações que atuam para promover o tema e melhorar o funcionamento do Estado, né? Então, há muitos, né? Fundação Lema, Instituto República, CLP, há vários atores que desempenham papéis muito importantes nos ambientes de políticas públicas, né? Não só aportando recurso, mas aportando conhecimento e gerando conexões, né? Gerando aprendizado para os agentes públicos e privados envolvidos nesses arranjos de governança complexos no âmbito dessas políticas públicas. Então, essa é a maneira da gente enxergar o Estado, né? Não como uma rede puramente hierárquica, né? Mas como uma rede também distribuída, multi e pluriinstitucional, né? Então, a governança colaborativa é isto, né? São essas conexões, né? Não hierárquicas, que acabam potencializando a atuação do poder público no trato de determinados problemas públicos. E aí vem o porquê que isso surgiu, né? Então, a primeira resposta que a literatura vem elaborando já há algum tempo, embora haja marcos assim, de conclusões a respeito desse assunto, é a própria definição dos problemas públicos, né? Então, muitos de vocês já devem ter escutado a expressão wicked problems, né? Wicked não é uma palavra fácil de traduzir, é uma palavra que remete a uma situação de quase intratabilidade, ou a fronteira da intratabilidade dos problemas. Os problemas wicked são problemas complexos, são problemas instáveis, são problemas dinâmicos, são problemas incertos, são problemas difíceis de definir, são problemas com relações de causalidade muito complexas, cheios de causas e efeitos ao mesmo tempo, né, de determinados elementos desses problemas. São problemas sujeitos a uma imensa ambiguidade, a uma imensa pluralidade de interesses, né? E também, e esse é um ponto fundamental da nossa abordagem, que, portanto, por todas essas características dos problemas complexos, eles são problemas que requerem uma atuação conjunta, colaborativa. Ninguém daria conta por si só de tratar adequadamente nenhum problema público complexo. Então, percebam que eu estou usando o verbo tratar, porque nós estamos assumindo que os problemas complexos eles não são passíveis de solução, eles não são resolvíveis, né? E eles não são dissolvíveis. Eu não consigo mudar o mundo o bastante para que o problema deixe de existir, eu não consigo atuar sobre ele de uma maneira contundente a revertê-lo, de um modo geral, né? 99,9% dos casos. Então, o que dá para fazer? Dá para tratar de alguma maneira, diminuir a complexidade, atenuar os efeitos, né? E desviar obstáculos, enfim. Então, é sempre o trato dos problemas públicos, no sentido de tentar, né, buscar soluções, mas, por definição, não são
problemas passíveis de solução. E a característica central é que nenhum ator na sociedade democrática, plural, organizada, daria conta por si só de cuidar, de se ocupar, de resolver, de reverter ou de tratar mesmo satisfatoriamente um problema dessa natureza. O Estado não dá conta, o mercado não dá conta, a sociedade civil organizada não dá conta, e a sociedade em rede, os indivíduos hiperconectados, a tal dita sociedade civil desorganizada, também não dá conta de tratar os problemas públicos. Então, os arranjos de governança colaborativa em rede, eles são necessários por conta disso. Quer dizer, é uma atuação, é uma soma de forças, né? E é mais do que uma soma, uma multiplicação de forças, porque o produto é maior do que a soma das atuações. Essa é a regra da sinergia, das parcerias e da atuação colaborativa, né? E tendo em conta não só as limitações do Estado, né, mas as limitações das outras esferas, ou do mercado ou da sociedade civil por si só, de tratar esses problemas. Então, isso, de uma certa maneira, na literatura, justifica, né, o advento da governança colaborativa. Duas coisas importantes. Os problemas públicos sempre foram complexos. É claro que o nível de complexidade é crescente, tem sido crescente, né? Cada vez mais nos últimos anos, no bojo do processo de complexificação da própria sociedade contemporânea. Mas eles sempre foram complexos. E, de uma certa forma, sempre foram, mesmo que residualmente, colaborativos. Não é que entes privados nunca tenham colaborado no trato de problemas públicos. Sim, colaboraram, em distintas fases de desenvolvimento institucional da humanidade, no Estado pré-moderno, no Estado moderno, e agora no Estado pós-moderno muito mais, né? Mas o argumento é que essas formas colaborativas, hoje, elas tendem a ser predominantes, né? Antes havia algumas, vamos dizer assim, reservas de atuação, né? Hoje essas formas tendem a ser predominantes. Então, qualquer seara, qualquer domínio de política pública que a gente possa entrar, né? Saúde, educação, segurança, o Estado por si só não dá conta, o mercado por si só não dá conta, a sociedade civil organizada por si só não dá conta, então é preciso criar esses arranjos que podem ser induzidos em alguma extensão podem surgir espontaneamente, né? Mas eles podem ser induzidos, eles podem ser modelados para surtir efeitos pré-deliberados, né? Enfim, então, isso dá assim, uma ideia do que é a governança colaborativa, do porquê da governança colaborativa, né? E aí eu queria entrar agora no como a governança colaborativa se estabelece, como é que esses arranjos são geridos, né? Posto que não são hierarquias puras, né? Mas também tem características hierárquicas, junto com outras características colaborativas. Então, muita gente faz uma pergunta elementar do tipo: bom, então quem manda? Na hierarquia tem lá um cara que manda, tem uma denominação, tem um posto, né? Pode ser eleito ou não, mas tem poder, tem autoridade estabelecida pela regra, né? E num arranjo colaborativo, né? Quem manda, né? Bom, primeiro que o arranjo colaborativo, pelo fato dele não ser puramente hierárquico, institucional, ele é o terreno do vamos combinar, né? Parceiro não manda em parceiro, a não ser que você queira estragar a parceria, né? Então, os parceiros vão ter que chegar a um acordo, né? Mas a parceria, ela é um arranjo que envolve, né, ação e decisão em diferentes medidas, né? Há um grande debate na literatura sobre isso. Alguns autores vão dizer: não, se não houver algum espaço decisório, opiniático, né, de influência, né, então não é colaboração, então é prestação de serviço, né? O que diferencia a relação entre um fornecedor e um parceiro? É que o parceiro tem algum espaço opiniático, ele pode participar de uma decisão. Eventualmente, não significa que as decisões tenham que ser colegiadas e plurais, né? Mas significa que há debate sobre alternativas, onde o parceiro pode atuar ativamente para modelar uma alternativa, influenciar, etc. Então, há algum espaço decisório. O espaço decisório pode estar
voltado ao o que fazer, né? E o espaço decisório pode estar voltado ao como fazer. Portanto, há algumas parcerias que são mais deliberativas no sentido teleológico das finalidades em questão, e há algumas parcerias que são mais deliberativas no sentido instrumental, como que nós vamos fazer, né? Quando você contrata alguém, você já sabe como vai fazer. Você contrata alguém para ter um papel puramente executor, né? No caso da colaboração, é mais do que isso, né? Tem que ser mais do que isso para caracterizar uma parceria, uma relação realmente colaborativa, que pode ter também a participação de indivíduos ou de organizações, né? Eu vou novamente dividir a tela aqui, mostrar para vocês uma figura, né, que é uma forma de ver, né? De novo, aqui é o famoso quadro 2x2, né? Então, eu tenho aqui um contínuo entre ação e decisão, né? E eu tenho aqui embaixo um contínuo entre indivíduo e organização, né? Bom, parceria só com organização, não pode ser com o indivíduo. O indivíduo pode fazer parte de um arranjo colaborativo. De fato, existem muitos modelos de voluntariado, mutirões, engajamento cívico, etc., que envolvem diretamente o indivíduo, né? E existem arranjos de democracia participativa, né? Fóruns, outros mecanismos de escuta, etc., e orçamento participativo é um exemplo deles, que envolve diretamente o indivíduo, né? Mas também há, e eu diria que esse ocupa um espaço mais preponderante desses arranjos de colaboração, os espaços das organizações, né? Tanto do ponto de vista de decisões, mecanismos institucionalizados de representação de interesses, participação em conselhos, comitês, fóruns, etc., né? Uma grande pluralidade de formas em relação a isso, e as formas mais, talvez, conhecidas e visíveis e inovadoras de parcerias, como eu me referi, público-privado, público-público e privado-privado, para o trato de problemas públicos, né? Então, a ideia de parceria ela comporta essa variedade, né, de, vamos chamar assim, de agentes, né, parcerizados, parcerizáveis, e dessas dimensões decisória e de execução da parceria, né? Um dos maiores estudiosos de gestão colaborativa, que, antes do termo se consagrar na literatura como parcerias, como gestão colaborativa, como gestão em rede, como governança colaborativa, etc., o professor Robert Agranoff, ele criou essa expressão chamada colaborarquia, né? Que é uma expressão muito interessante, porque vai dizer o professor Agranoff que esses arranjos colaborativos, né, que dão estrutura de rede distribuída para o Estado-rede, né, eles possuem características tanto hierárquicas quanto puramente colaborativas, né? Portanto, a gente está falando que são arranjos híbridos. Então, é a hierarquia sobreposto com a lógica puramente colaborativa. E isso é muito difícil, né? Combinar essas características. É quase como uma coisa do tipo água e óleo, né? Que não se misturam muito facilmente, mas se misturam, né? Se você tiver um emulsificante, você mistura. Mas e a parceria é isso, é essa emulsão que vai misturar a água e o óleo para fazer um arranjo coeso, né? Novamente, eu quero mostrar muito rápido, né, uma outra figura, vou compartilhar novamente aqui a minha tela, né, que é a ideia do professor Agranoff, né, de que, pronto, as características, a combinação de características, né, colaborativas com características hierárquicas, né? Então, vai dizer o Agranoff que o que ele chama de colaborarquias autogeridas não são arranjos caóticos, né, desprovidos de processos estruturados. A gestão colaborárquica é, ao mesmo tempo, similar e diferente da gestão hierárquica. E você vê uma série de características que acabam se misturando, às vezes se antagonizam ou não, né? Padronização versus heterogeneidade, verticalização versus integração, comando, controle, coordenação, subordinação e manipulação
versus cooperação, participação colaborativa, animação, mobilização, articulação, solidariedade, negociação, estabilidade, rigidez e inércia versus instabilidade, flexibilidade e dinamismo, especialização versus multifuncionalidade e redundância, regulamentação e impessoalidade versus regras básicas e informalidade humanizada, dependência e centralização versus autonomia, descentralização e interdependência, hierarquia versus democracia, autoridade do cargo versus liderança, reducionismo versus visão sistêmica, comunicação de cima para baixo e reservas de informação versus comunicação multilateral, opacidade versus transparência e escuta, enfim, uma série de características aparentemente, talvez como apresentadas aqui didaticamente, antagônicas, mas que no dia a dia, né, da gestão colaborativa, elas acabam se misturando, né? E isso torna, né, a gestão desses arranjos muito difícil, né? Porque, por uma série de razões, assim, o nosso mindset gerencial é desenvolvido num ambiente hierárquico, né? Nós nascemos em arranjos hierárquicos, né? A família é uma hierarquia, a escola é uma hierarquia, o trabalho é uma hierarquia, o Estado é uma hierarquia, as ordens religiosas são hierárquicas profundamente, né? Então, a hierarquia ela molda o nosso espaço social, a maneira como a gente pensa o nosso espaço social, do macro social ao micro social, numa organização ou numa equipe, né? E, além disso, portanto, nós somos forjados hierarquicamente, né? A nossa imaginação sociológica é hierárquica, tendencialmente, né? E também a gente tem muito mais elementos, ferramentas, instrumentos, modelos para pensar as organizações como hierarquias do que como redes. Nós estamos aí há quase 200 anos de conhecimento formal, explícito sobre gestão, né, para fazer hierarquias funcionarem. Então, nós temos uma grande ignorância a respeito de como as redes funcionam e ou deveriam funcionar, né? Mas, quer dizer, há avanços em relação a isso, né? Então, o que a gente pode dizer na sequência, né, é que tentar pensar um processo de gestão colaborárquica, um processo de gestão de arranjos colaborativos, né, um pouco em linha com a próxima figura que eu vou mostrar para vocês, né, exatamente aqui, né, enfim, né, onde você pode... essa é uma tentativa de enxergar, baseado em dois autores basilares da governança colaborativa, Kirk Emerson e Ansel Gash, baseado numa ideia, no fundo, muito simples, sistêmica, de processo também, né? A gestão colaborativa como um processo, onde as entradas, os inputs seriam os grandes direcionadores, né, de um processo colaborativo, ou seja, a incerteza, né, por que vale a pena eu fazer com alguém e não fazer sozinho, porque eu não sei o que vai acontecer, a incerteza, né, a interdependência, eu não posso fazer sozinho, eu preciso de outros, né, os incentivos, ou seja, o cálculo, né, utilitário do ganho, do plus que eu vou gerar e a expectativa de dividir isso de uma maneira conforme, e tendo em vista a experiência pretérita, o histórico, né? Então, a literatura é muito incisiva nesse sentido. Quanto mais você se engaja em experiências colaborativas, mais colaborativo você se torna, né? Ao passo que, óbvio, as más experiências colaborativas tendem a ser um desestimulador de novas experiências colaborativas, né? Mas esses seriam, vamos dizer assim, os disparadores, né, e os direcionadores de um processo colaborativo, que, se você olhar por dentro, o que acontece no durante, do início ao fim de uma relação colaborativa. 3 grandes engrenagens, né, que está desenhado propositalmente, assim, 3 grandes motores, né, e são os 3. Né? Um não dá conta de segurar a nulidade do outro. Né? E a ideia de engrenagem é interessante. Um puxa o outro. Né? Então, primeiro é o engajamento com princípios. Né? Não vou me parcerizar nunca com quem eu não compartilhe princípios. E isso é mais do que isso. Assim, é todo um processo de aproximação, né? É todo um processo de
desde a aproximação até a definição de que temos um espaço colaborativo em comum e estamos dispostos e vamos, então, colaborar, até uma decisão de firmar uma relação colaborativa, né? Então, isso se move junto com uma outra engrenagem da motivação compartilhada, né? Que é, em última análise, um processo de ganho progressivo de confiança, de construção de confiança, né? De compartilhamento de perspectivas, de o que fazer, como fazer, né? Até a grande engrenagem aqui da capacidade de atuação conjunta, que, obviamente, é determinante para que os outros dois também aconteçam. Tem a ver com cultura organizacional, tem a ver com arranjos institucionais, tem a ver com os processos de trabalho. Esse é um dos aspectos mais difíceis nas parcerias, é na hora do como, né? Então, quem tem que fazer o quê, de que jeito, qual regra que prevalece, a minha, a sua ou a do outro, né? Então, requer flexibilidade, requer a capacidade de atuação conjunta. Na verdade, por trás, requer uma capacidade relacional, né? E a gente sabe que, nesse sentido, as estruturas governamentais, elas, em relação às demais, do setor privado e do setor comunitário, elas têm uma relativa maior dificuldade de relacionamento, né? E é claro que dificuldade de relacionamento pode oscilar de uma ligeira timidez até o autismo, né? Então, existem organizações autistas que não têm capacidade de se relacionar e existem organizações com alguma dificuldade de relacionamento. Então, isso é muito determinante na capacidade de atuação conjunta, né? O output de uma relação colaborativa é fazer algo junto, é uma atuação conjunta, tá certo? E aqui reparem que, de A a Z, do input ao output, durante todo o percurso, né, a atuação da liderança é um grande fator moderador determinante, né? Então, sem a liderança bem estabelecida, né, e atuando do início ao fim, né, as relações colaborativas elas não acontecem. Então, o líder ele eu diria assim, um dos maiores, se não o maior responsável pela gestão colaborárquica, por uma razão e por uma característica e por uma qualidade que ele tem que ter, que é sine qua non, que é a liderança compartilhada, né? De novo, você não manda no parceiro, você vai ter que negociar, você vai ter que compartilhar o seu poder, a sua influência junto com o outro para que algo em conjunto possa acontecer e gerar os impactos visados, em termos de o valor agregado, né? Quer dizer, a atuação sinérgica é mais do que a soma das partes. Qual é o plus que você conseguiu gerar com a atuação colaborativa, né? Os impactos da atuação conjunta em termos de efetividade mesmo, né? E o aprendizado colaborativo, que também é um outcome, também é um impacto dessa relação colaborativa, né? Então, esses são os grandes ativadores, né? Esse é o mais longe que a gente consegue ir numa lógica de pensar, de explicar, de pensar, de entender essa dinâmica colaborativa, né? De novo, a gente está tateando um objeto que é muito recente, que é muito mais difícil de ser tateado, porque ele é ultra dinâmico, ele é ultra instável e ele é ultra multidimensional, né? E é mais complexo você entender uma relação interativa em rede, né, do que você entender algo que se passa dentro de uma circunscrição, de uma organização propriamente dita, né? Pode chamar isso ou de um processo, ou de um projeto, ou de um governo propriamente dito. Então, esse é o grande desafio que a gente tem, né? Bom, eu vou começar a arrumar para o final, né? Cumprindo aqui o que eu prometi de falar não mais do que 50 minutos, já estamos chegando quase lá, né? E só para a gente trazer o tema para o dia de hoje, para esperançosamente abrir o apetite de todos vocês que nos ouvem, né? No sentido de poderem perguntar e a gente poder interagir, praticar a interação aqui agora, fazer um evento em rede, né? Colaborativo que é característica desse evento, né?
Então, o que acontece hoje? Coisas óbvias, a magnitude dos problemas e suas interrelações. Quer dizer, se os problemas públicos já eram um problema antes dessa crise, agora multiplique tudo isso, eleve ao cubo, ou coisa que o vale, né? Então, é muito difícil você enxergar onde começa uma coisa e onde termina outra. Muito embora seja mais cômodo para uma série de agentes, a mídia, sei lá, talvez, pensar as coisas de maneira dicotômica. Ou é a economia, ou é a saúde. Ora, é tudo junto, misturado, inequivocamente interativo e misturado, e não tem como decompor tão fácil assim. Então, isso aguça todos os problemas públicos e isso desestabiliza ainda mais todos os problemas públicos, né, de uma maneira sem precedentes na humanidade. E, obviamente, por conta dessa característica, dentre outras, né, não há nenhuma solução fora da colaboração. É claro que, no primeiro momento, apareceu e as primeiras providências foram tomadas por quem de direito. É óbvio que cabe tanto as administrações públicas, os governos atuaram, né, mas a sociedade também atuou, né, de maneira muito, muito contundente, né? Não que essa atuação tenha sido desejavelmente concertada, orquestrada, harmônica, integradora, coordenada, articulada. Não, pelo contrário, né? Óbvio que houve exemplos de boa coordenação e colaboração organizada, mas cada um reagiu como pôde dentro das suas esferas, né? E aí a gente tem que ter em mente que a colaboração é um processo que tem que ser construído. Você não estabelece uma relação colaborativa como quem troca uma lâmpada, né? Como quem acende um fogo. Então, é algo que leva um tempo, né? Eu acabei de mencionar aqui, requer um engajamento com princípios, requer construção de confiança, requer capacidade de atuação conjunta e, de um modo geral, os governos eles apresentam um déficit bastante acentuado de capacidade de atuação conjunta, né? A gente já sabia disso antes e agora isso também se revelou, né? Várias pesquisas que estão acontecendo, que estão aparecendo, e algumas delas eu tive a possibilidade de colaborar, demonstram isso cabalmente. Quem não tinha uma prática colaborativa não consegue botar uma colaboração de pé pegando um telefone ou em 2 ou 3 dias, com raríssimas exceções, até há, mas são muito raras as exceções. Então, isso é um ponto a ser bastante destacado. Quem já tinha uma capacidade mais desenvolvida de relacionamento e colaboração, obviamente que conseguiu estabelecer laços muito importantes e alavancar a sua atuação no momento de crise. Quem não tinha, não conseguiu, né? E está alguns ainda patinando com os problemas, né? Então, nesse sentido, muitos perderam oportunidades valiosíssimas de gerar valor, porque a sociedade se mobilizou e se colocou à disposição, né? Então, você viu aí muita relação privado-privado, né? Grandes bancos, né? E grandes empresas doando somas substanciais de dinheiro para o apoio, né? E por si só, isso é muito meritório, obviamente, né? Mas se isso pudesse ser potencializado com outros tipos de atuação, mas essa não foi a regra. De novo, até aconteceu, eu diria destacadamente o exemplo de São Paulo, foi o município e o estado, os governos que melhor puderam, vamos dizer assim, tirar proveito no bom sentido, né, dessas práticas colaborativas de uma maneira muito rápida, né? Óbvio que há várias explicações, porque é o centro de concentração de riqueza, de empresariado e também de experiências colaborativas do passado, né? Mas outros governos não conseguiram. A sociedade tentou, às vezes, se aproximar e oferecer, mas as oportunidades não puderam ser aproveitadas e a sociedade, por si só, tentou, de alguma maneira, trabalhar e ofertar, inclusive em alguns vazios institucionais, alguns hiatos, alguns pontos cegos de política pública. A sociedade se organizou, muitas vezes em comunidades, etc., para dar a resposta que o Estado não estava vendo, não estava conseguindo dar, né? Mas de maneira desarticulada entre o setor privado e o Estado, de maneira articulada entre a própria sociedade, parceria privado-privado, né? Não parceria público-privado, né? Então, houve mais colaboração privado-privado do que colaboração público-público,
e do que colaboração público-privada. Quer dizer, lamentavelmente, na colaboração público-público, do ponto de vista interfederativo, nós vimos no Brasil um espetáculo de descoordenação, né? Um espetáculo de baixíssima capacidade de atuação conjunta, né? E isso é algo realmente muito marcante, que eu acho que vai ficar como objeto de pesquisa por muitos e muitos anos ainda na literatura, ao passo que outros governos foram capazes de dar respostas mais contundentes, porque tiveram atores privados determinantes ao seu lado desde o primeiro momento e puderam aproveitar as suas capacidades relacionais e colocar em pé parcerias muito importantes no sentido de dar resposta à crise, né? Olhando para frente, essas estruturas, tanto do setor produtivo quanto de governos, vão sair muito abaladas, né, do que quer que seja a continuidade dessa crise, isso a gente já sabe, né? E, mais do que nunca, nós vamos precisar colocar de pé arranjos colaborativos que funcionem, né? É claro que muitos arranjos colaborativos apresentam problemas, né? Defeitos, efeitos colaterais, até em relação a algumas parcerias, a gente vê episódios lamentáveis de desvio, de corrupção, mas elas não são, a priori, uma porta aberta para isso, né? É preciso não jogar fora a criança com a água do banho. A gente vai ter que... Acho que não temos outra alternativa a não ser colocar isto de cabeça para cima, né? E tentar, e tentar, e tentar, e acertar, e tornar essas relações colaborativas claras, lúcidas, transparentes, iluminadas, né? De tal modo que os agentes envolvidos tenham que se comportar de maneira exemplar e maximizar as suas capacidades para gerar valor público, né? Bom, eu vou parar por aqui, né? Eu estou muito curioso para saber as perguntas e interagir com todos vocês, né? E agradeço muito a sua atenção até o presente momento, ok? Acho que eu deixo com o Carbone. Caríssimo. Bom, a tua provocação, primeiro que ela é organizadíssima, né? Então, alimenta a gente, né? Enquanto você foi falando, eu fui fazendo post-it aqui, colocando na tela, né? É tanta coisa que eu queria te perguntar, mas eu vou me policiar. Então, enquanto o pessoal se organiza para fazer as perguntas, eu vou te fazer algumas provocações aqui, algumas reflexões, e eu queria te fazer uma ou duas perguntas preliminares, né? Por favor. Vamos lá. Primeiro que você fala de algumas coisas assim muito legais aí. Algumas marcas da tua palestra. Não há solução fora da cooperação, né? Vivemos hoje um show pirotécnico de ausência de colaboração em todos os níveis, e nós não estamos falando mal, nós estamos vendo, né? Sim, é o que está aí. Ninguém está aí, isso está aí. Tá aí. Sem nenhum juízo político. Isso está aí. É factual, exatamente. É factual. Bom, e quando pede a colaboração, pede de forma completamente desorientada, que tem um episódio dos hospitais que nós não podemos esquecer. Quer dizer, é um pedido à população para invadir o hospital para fiscalizar na hora que os médicos precisam que a gente fique em casa, né? Então tem uma desconexão. Mas, legal, isso é pano de fundo da nossa questão. Mas olha só, nós estamos discutindo aqui nessas lives também muita educação. E uma conclusão que a gente chega é que você tem uma educação formal que oferece monossaídas, né? Quer dizer, é um curso fechado, que não é ruim. O curso pode ser uma bênção, mas ele é fechado. E a sociedade exige polientregas. O aluno, no meio cibernético, no meio da internet, ele está acostumado com várias possibilidades, milhares de possibilidades, milhões de possibilidades. Então, o que ocorre? O que ocorre é que o aluno não aceita mais o curso fechado e ele precisa se orientar num universo de informação caótico. Então, o que emerge aí? Emerge um curador de conhecimento, que é um personagem paralelo ao professor de sala de aula, que continua importante, mas dentro do curso fechado, né? Ele pode ocupar o papel de curadoria, né? Mas esse curador ele vai ajudar a fazer curadoria do conhecimento e cada um conseguir transitar na trilha que deseja. Fazendo uma analogia, o que me veio na mente agora, que você me recuperou, que seria que nós precisamos de uma curadoria de colaboração.
Então, é o cara que não é o chefe, como você falou, mas é o cara que vai fazer a organização da colaboração, que é um novo papel institucional. Então, essa é uma primeira provocação, mas não é ainda para você responder. Agora, eu quero pegar o paralelo ocidental e o paralelo oriental. O que nós estamos vendo nos Estados Unidos e um pouco aqui no Brasil, né? Então, tem o caso lá do George Floyd, que foi assassinado, né? Depois tem o Rayshard Brooks, que também levou um tiro nas costas. Eu acho que a história do Rayshard Brooks ela é muito interessante, porque ele leva um tiro nas costas, porque ele quer fugir para ir para o aniversário da filha, né? Quer dizer, ele fala para o cara, cara, não estou fazendo nada, deixa eu voltar para o meu carro aqui, vamos conversar numa boa. Mas ele, de repente, entra em pânico, porque ele sabe que aqueles policiais não têm a menor sensibilidade. Aí, quando o pessoal vai à rua numa desobediência civil, num contexto, né, que o Estado americano fez toque de recolher. Então, só que acontece que a desobediência civil, para o pessoal que está na rua, não é desobediência civil, porque eles respondem a outros chamamentos. O chamamento do Estado não tem nexo, não tem mais sentido, porque eles sabem, eu vou para a rua, eu vou reagir contra essa polícia que me mata, não me defende. Então, para eles não é desobediência civil, para eles é sobrevivência, né? Então, ocorre que tanto o governo americano do Trump quanto o governo brasileiro do Bolsonaro, eles entendem que colaboração é governar pela live. Então, o que eles fazem? Pela live e pelo Instagram. O que eles fazem? Eles arrumam um mecanismo de fazer interação, né, para na cabeça deles, eles imaginam que eles estão fazendo alguma governança. Agora, ato contínuo, em paralelo, você tem a China, que o pessoal continua com uma hierarquia centralizada. Eles não param de crescer e estão organizados. Não estou dizendo que seja bom para a sociedade, não é esse que eu quero chegar. Eu queria que você trabalhasse um pouco esse paralelo do mundo oriental, que parece, né? Você tira. Hong Kong já tem um modelo muito mais democrático, mas a China, que tem grande, e a própria Rússia, que tem um Estado absolutamente autoritário, né? E eu não estou falando isso para recriminar a China nem a Rússia, não é esse o objetivo, mas parece que é um regime que tem um sentido totalitário, né? Eles encontraram algumas saídas. Aqui, essa desordem, nós vamos encontrar uma saída, vamos ter que caminhar no governo, na linha deles? As culturas são compatíveis? Como é que você vê essa questão? Então, essa é uma pergunta extremamente oportuna e complexa, né? Eu diria o seguinte, que o grande pano de fundo da governança colaborativa hoje é a sociedade em rede. Eu mencionei muito rapidamente, né, essa ideia criada pelo Manuel Castells e que eu acho que talvez a gente possa trazer aqui à tona para trazer alguns elementos para, não sei se responder, mas estruturar um pouco algumas respostas para as questões, para as perguntas de 5 milhões de dólares que você colocou, né? Então, o Castells, né? Sociedade em rede, é o pano de fundo da governança colaborativa. A governança colaborativa são arranjos institucionais, né? Isso é muito importante diferenciar. Assim, é ONG, é governo, é empresa privada, tá certo? Eventualmente envolvendo indivíduos, mas com papéis claramente definidos, escritos, regulamentados, né? A sociedade em rede é não institucional, né? O que ela é? Ela é uma rede de interação, ela é pura interação, ela é o conjunto dos indivíduos hiperconectados, né? Você poderia dizer, bom, mas qualquer sociedade, a sociedade sempre foi uma rede? Sim. O que define sociedade é a interação entre os indivíduos. Se você tiver 100 indivíduos que não interagem, eles não são uma sociedade. Mas o grande ponto a reter, né, de nosso interesse contemporâneo é que essa interação, que priscas era uma interação pessoa a pessoa, que exigia a presença física, né? Depois a tecnologia foi avançando e foi facilitando e azeitando essa interação pelo telex, pelo telefone, pelo e-mail, mas a partir de um determinado momento, e faz muito pouco tempo isso, né, essa interação passou a ser uma hiperinteração, porque a tecnologia proporcionou formas de interação inéditas na história da humanidade, os smartphones, as redes sociais, então os ambientes de rede sem fio, são os verdadeiros esteroides anabolizantes da interação. Não preciso mais da interação física,
nós construímos um mundo no ciberespaço, né? Você pode viver, como nós estamos agora, nessa sala virtual, né? Nós estamos nos valendo dessa tecnologia para fazer isso, para interagir, nós dois e várias outras pessoas que estão eventualmente assistindo. Então, quando você consegue gerar essa hiperconexão, né? E essa é a questão, é a hiperconexão, ou seja, a qualquer hora, né, eu posso me conectar com o mundo, porque eu posso postar uma coisa e, se ela viralizar, o mundo inteiro vê e eu posso mudar a história. Isso nunca aconteceu desse jeito antes, né? Então, essa hiperconexão deu aos indivíduos, por si só, livre de qualquer papel institucional, ou paralelamente aos papéis institucionais que eles representam, na família, na escola, no Estado, etc., né, deu a eles um poder extraordinário de mobilização, né, e que as instituições não controlam. Então, a família não controla o que a criança troca na rede social, o trabalho não controla o que você troca no seu... Bom, eventualmente, ele pode espiar o seu e-mail, ou fazer filtro, ou coisa que o valha, o Estado também, mas, enfim, ele não controla o teor da tua mensagem, tá certo? As igrejas não controlam, então as instituições não controlam a hiperinteração dos indivíduos, né? Aí o Castells vai dizer, isto e passou a ser, então, portanto, uma forma de exercício do contrapoder. É a sociedade emparedando as instituições, né? Então, emparedou tudo. A família, as igrejas, a mídia, então, muito emparedada, né? Você não precisa mais da mídia para saber o que está acontecendo, você pode virar um disseminador de informação, né? O Estado, a ordem estabelecida, institucional na sociedade, né? Isso deu poder aos indivíduos. Na medida em que os indivíduos detêm esse poder, eles o exercem de uma maneira, eu vou usar uma expressão aqui, tanto racional quanto translocada, né? Então, eu estou me referindo àquilo que o Castells vai chamar das redes de indignação e esperança, né? O que é isso? São manifestações, são eventos que acontecem, que decorrem da hiperconexão entre os indivíduos. São eventos emergentes, portanto, eles não são programados, eles acontecem, né? Um exemplo de evento, ruim, infeliz, de evento emergente, um linchamento. Ninguém combina linchar os outros, é a coisa que acontece ali do calor da hora. Então, essa interação, hiperinteração entre os indivíduos, ela gera eventos emergentes. Você não sabe o que vai acontecer. É tudo muito instável, né? Pode ter um rastilho de pólvora, um gatilho, um evento detonador e gerar uma grande transformação, né? Ou pode não acontecer nada. Então, as redes de indignação e esperança são eventos de hipermobilização, de hiperconexão, que aguçam e atraem, são atratores, portanto, a sensibilidade, a atenção dos indivíduos, né? Geram eventos de enxameamento, né? E acabam servindo como processo de destilação de emoções, né? Então, que tipo de emoções? Elas conseguem converter o medo usual que caracteriza a dominação institucional, na base da repressão, né? Se você não se comportar, você vai ser castigado, você vai para o inferno, você vai perder seu emprego, você vai ser preso, e vai ser excomungado, etc., né? Então, substitui esse medo, né? Esse recalque, esse medo institucional, por uma sensação de raiva, né? Quase como se essa hiperconexão gerasse um efeito de grupo, de autoajuda. Eu tenho medo e um sentimento de impotência, você também tem, então você desopila, e esse sentimento de medo, de impotência, vira raiva, e a raiva é um sentimento que chama para a ação, né? E a ação é enxamear as redes sociais e fazer algo, ir para a rua protestar e mobilizar mais ainda, com consequências, às vezes positivas, às vezes negativas, às vezes consequências insignificantes, às vezes consequências sérias, né? O Occupy Wall Street não deu em nada, Wall Street continua igualzinho como antes, né? Mas a Primavera Árabe destruiu a Tunísia, quase destruiu o Egito, os ditadores foram trucidados, os regimes mudaram, junho de 2013 no Brasil teve suas consequências políticas na sociedade,
e vários outros eventos, né? Poderia citar aí quase que no mundo inteiro, né? Onde há uma certa ordem democrática estabelecida, e mesmo onde não há, hein? Nós estamos falando que isso pôde pipocar quase no Irã, né? E alguns dizem que, por enquanto, a China tem lá a sua plataforma de rede social controlada e restrita. Por enquanto, o que vai ser isso no futuro? Se vai continuar sendo restrita, hipervigiada, isso pode virar uma ferramenta para uso de um padrão não institucional de conversão, de destilação do sentimento de medo e impotência num sentimento de raiva e de ação. Tá certo? Então, uma característica desse padrão de atuação, há várias, mas eu queria destacar duas, ou três. Primeiro, sempre começa com um gatilho, né? Então, é claro que junho de 2013 não foi sobre o aumento de 20 centavos no preço da passagem em São Paulo. Isso foi apenas o gatilho. Certo? A morte do Floyd e do Brooks podem ter sido outros gatilhos, que, segundo a característica, destampam uma caixa de Pandora de sentimentos diversos. Vamos voltar a junho de 2013 no Brasil, foi o aumento da passagem, que virou problema de mobilidade urbana, que virou educação e segurança, e que terminou na temática da reforma política, né? E que bagunçou tudo, baratinou todo mundo, ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Então, esse é o padrão, né? Um padrão de interação e de hiperinteração, né? Instável, incontrolável. Você pode botar o robô que você quiser para gerar ruído nas redes sociais, e isso aconteceu também em junho de 2013. Há vários estudos que demonstram que havia uma grande propagação, né? O gabinete do ódio definitivamente não começou agora, é óbvio que eu não estou defendendo ninguém, eu acho isso lamentável, mas, enfim, desde junho de 2013 você via grandes hubs disseminadores de desinformação, né? Todos disfarçados de anônimos Brasil, né? Que era nada mais do que a hiperatividade desinformadora do PT e do PSDB, ambos, né? Atuando pesadamente, né? Então, é claro que tem muito ruído, né? É claro que o ruído pode atrapalhar muito alguma racionalidade que haja, ou qualquer racionalidade que haja nessas manifestações. Não são manifestações racionais, elas não têm uma causa deliberada e um fio da meada, elas são uma transmutação de sentimentos pesados, de ressentimentos, de mágoas, de ódios, de medos, que vira raiva e explode, né? Então, provavelmente, esse padrão está acontecendo nos Estados Unidos, a partir desses gatilhos, né? Em relação a uma série de outras coisas. Pode desestabilizar o rumo da política, pode mudar o rumo das eleições em outubro, né? Ou não, ou pode não acontecer nada, pode acontecer tudo, inclusive nada, né? Como em muitos casos aconteceu, né? Idem no Brasil, né? Então, é absolutamente imprevisível, mas é um poder extraordinário. Quando a coisa pega, enxameia, né? O resultado disso é muito imprevisível. Então, é muito difícil prever, né? Mas as possibilidades estão, seja lá o que for, há uma ampla gama de possibilidades, né? Para o mundo todo, né? Então, isso é a sociedade trabalhando na horizontal, né? E com todos os prós e contras para o bem e para o mal, né? É esse novo padrão. De novo, é um território extremamente poluído, né? Muito ruído deliberado, provocado por vários atores, né? E os robôs disseminadores de fake news, etc. É um território manipulado por agentes de interesse econômico, né? Que se valem da venda dos dados, né? De novo, o mantra, os dados são o novo óleo, né? Do século XXI, né? Então, está enriquecendo magnatas aí da área de tecnologia, de informação e de dados, etc., né? Não é um território livre de nada disso, né? Mas é o mundo que a gente vive e provavelmente vamos até onde isso existir, até o dia em que um vento solar queimar os satélites e a internet cair,
nós vamos viver nesse mundo cada vez mais, né? Cada vez mais submersos nele, porém com chance de tentar influir nesse processo, tentar puxar um fio de racionalidade nesse debate, né? Então, assim, não sei se eu também não tinha muita intenção de responder, mas eu queria ter trazido alguns elementos para que as pessoas pudessem compor inúmeras respostas às questões super complexas que você coloca. Então, mas o que acontece é que a maneira de você responder é extraordinária e a gente fica navegando na sua informação e a gente paralisa, cara, porque a gente quer navegar no teu modelo mental, né? Então isso é muito comum, né? Eu já percebi aqui quando o palestrante ele fala com muita profundidade, as pessoas paralisam, né? Paralisa porque quer refletir em cima do seu modelo. Mas aí deixa eu pegar aqui um comentário de uma ouvinte, de uma menina que está nos assistindo, chamada Beth Ferreira, e ela fala de uma questão que eu tenho minha opinião, mas o que vale é a sua aqui. Eu quero ver como é que você vê essa questão. Bom, tem muita gente criticando que no funcionalismo público tem muito parasita. Não que eu concorde com isso, também não quero influenciar você em nada, não. Eu não concordo com isso, mas pode ter uma parte de gente que está parasitando, seja lá por uma questão de conformidade ativa ou de conformidade passiva, como falava o Guerreiro Ramos, né? Você ser obrigado a ficar quieto lá. Bom, e nós temos um quadro da administração pública que está inchado, né? Parece que está inchado, porque muita gente. Inclusive, a gente não sabe se o Estado vai conseguir suportar, pagar essa conta. Então, como é que você vê isso? O que nós podemos fazer para melhorar o nível de competência do funcionalismo público? Então, antes se você me permitir, assim, só fazer um pequeno adendo, assim, a guisa de conclusão da pergunta passada, né? Eu quero dizer assim que no meio desse turbilhão que virou a nossa sociedade em rede, né? Eu compartilho bastante do otimismo do próprio Manuel Castells no sentido de que há muitas chances, há chance de tudo acontecer, mas há muitas chances também, né? Há esperanças, né, de que a sociedade possa exercer um papel virtuoso na medida em que as interações vão se aprimorando, né? Um papel virtuoso de melhoria das instituições, né? De melhoria da democracia, não substituir as instituições e implantar uma espécie de quase anarquismo interativo, mas eu acho que há muita chance disso acontecer, né? Da sociedade tomar rédea desse processo, né? Com filtros, com mecanismos, com diminuição de ruído, com esclarecimento. Claro, as sociedades mais esclarecidas têm menos problemas com esse tipo de coisa, as sociedades menos esclarecidas têm mais problemas. Mas, enfim, eu sou otimista, não sou pessimista radical em relação a isso, mesmo reconhecendo as grandes dificuldades e a extensão dos problemas e dos desafios, né? Indo para outra questão, o termo parasita é muito... Mas aí eu quero te fazer um adendo à minha pergunta. Então, o que você está propondo, até nessa questão que eu te fiz, é uma profissionalização para colaboração? É essa a tua proposta em termos de profissionalização do setor público? É um aprendizado interativo, né? Vamos dizer assim, na medida em que os indivíduos vão sabendo separar um pouco o joio do trigo e interagir de uma maneira cada vez melhor, eu acho que isso aumenta as chances dessa interação proporcionar melhoria de qualidade das instituições, né? Todas elas, as empresas, os governos, a política, etc, etc. Então, eu acho que isso é uma possibilidade que está em aberto. Eu não sou fatalista em relação a isso, né? E nem sou fatalista em relação a outras alternativas do tipo guinadas totalitárias, enfim, como alguns projetam, né? Distopias futuras de o controle da interação dos indivíduos, a manipulação total dos indivíduos, ou 1984 revisitado, ou coisa que o valha, né? Também não sou adepto dessas teorias conspiratórias, muito embora, como possibilidade, elas existem, né? Mas eu acho que há outras mais fortes, né? Enfim, e a esse propósito seria muito interessante, se vocês tiverem interesse, existe um grande historiador, talvez o maior historiador vivo hoje, o Neil Ferguson,
que ele escreveu um livro fantástico chamado A Praça e a Torre, sobre redes e hierarquias, né? E ele gravou uma série de programas na televisão PBS, né? Quem tem TV, mas você consegue achar pelo YouTube, né? Bota Neil Ferguson, Sociedade em Rede, Redes e Hierarquias, A Praça e a Torre. Você vai encontrar vários vídeos dele, ele é um fenômeno, né? É muito interessante ouvi-lo falar sobre essas questões, sobre a história, sobre o futuro, etc., né? Com muitíssimo mais propriedade do que eu. Bom, sobre a questão do funcionalismo público, né? O termo parasita é horrível, né? É um termo que não se aplica sob nenhuma hipótese, né? Por uma série de razões. Assim. Acho que não faz jus à maioria. Eu acho que há pessoas desvocacionadas, né? Eu acho que há pessoas, os nossos métodos de seleção, eles não asseguram que apenas os vocacionados ingressem no serviço público, né? Isso é um grande problema, isso é um problema de origem, isso não é culpa dos indivíduos, isso é culpa da má gestão histórica na administração pública brasileira e também não é exclusividade do Brasil. Então, eu acho que há uma legião razoável de pessoas que não têm vocação, né? E que não querem abrir mão da sua condição funcional por uma questão de comodidade, no sentido amplo da palavra, né? Não é porque são pessoas más e estão ali intencionalmente dispostas a subtrair o Estado, não é porque sejam parasitas, é que são pessoas que ainda não se resolveram a respeito do que elas querem da vida, né? Então, aceitam para si próprias uma condição funcional desalinhada com a sua vocação. Isso é muito ruim para as pessoas, para os indivíduos, né? Eu considero isso uma situação de sofrimento e que tem consequências graves sobre o funcionamento da administração pública. E não acho que seja a maioria, acho que seja uma quantidade... Também não acho que seja inexpressivo, né? Mas é um problema, né, que foi causado pela má gestão e que tem que ser, de alguma forma, corrigido, né? Qual é o tamanho, se precisa de mais, de menos gente, assim, nunca soubemos tão pouco a respeito disso, porque no meio dessa transição, não apenas de compartilhamento de papéis, né, e a própria governança colaborativa, ela, no fim das contas, o que ela cria? Ela cria uma estrutura extra-organizacional do Estado, né? Não é apenas a ideia de longa-manos do Estado, não é a parceria instrumental que o Estado manda, mas é o arranjo plurimulti-institucional, é uma estrutura extra-organizacional, em muitos casos considerável, né? Que amplia, sim, a atuação do Estado, sem nenhuma dúvida disso. O Estado não é só um conjunto de caixinhas de pessoas, o Estado é um conjunto de... é uma atuação, o Estado é um conjunto de ação, de iniciativa, de recursos aplicados, tá certo? Então, eu acho que haverá uma fase de relativo maior ativismo estatal, não propriamente a partir de estruturas estatais, né? Mas eu acho que isso é um fenômeno que vai acontecer no mundo inteiro. Paralelamente a isso, né, há avanços tecnológicos impressionantes, né? Então, eu vou dar assim, exemplos dramáticos. Determinadas carreiras, o trabalho que determinadas carreiras com contingente de centenas de pessoas faziam, muito provavelmente será feito por um robô, por uma máquina, né? Existem vários exemplos possíveis. Eu não vou particularizar um para não parecer uma indicação, né? Mas certamente há muitas carreiras que não vão ter sentido existir no futuro próximo, né? Ainda vai levar um pequeno tempo, mas ou vai precisar de, sei lá, pouquíssimas pessoas para parametrizar a máquina, controlar o robô, e etc. Então, isso vai afetar de maneira brutal o quantitativo de força de trabalho, o dimensionamento de força de trabalho qualitativo e quantitativo no setor público, né? Vai ampliar o leque de competências, vai fluidificar o leque de competências e vai mexer muito nas quantidades, sem sombra de dúvida, né? Então, é preciso a gente estar pronto para isso, né? Quem já está, e o ideal seria poder aproveitar todos que estão
da melhor maneira possível, é para isso que as políticas de gestão de pessoas servem, né? Aproveitar as pessoas, o talento das pessoas, transformar a energia das pessoas, o talento das pessoas em resultado, né? O setor público brasileiro, muito embora haja pessoas desvocacionadas, e na média é um setor público super qualificado, com pessoas muito bem treinadas. Então, se você conseguir ir trazendo para a ressignificação do trabalho e tentando vocacionar uma parte vocacionável, né? E aproveitando melhor as pessoas, nós vamos poder tirar mais resultado disso e vai ser mais proveitoso, né? Então, acho que essa que é a questão, né? De aproveitar melhor as pessoas, de desenvolver as capacidades para que essas transformações aconteçam. Eu acho que assim, as reformas são necessárias, né, por uma série de razões, mas, mesmo sem as reformas, as transformações são inevitáveis, né? O mundo vai mudar muito mais rápido, os processos vão se automatizar, vão avançar brutalmente, né? E essas mudanças, quer a gente queira, quer a gente não queira, elas vão acontecer. São forças irresistíveis nesse sentido. Muito bom. Muito bom sua resposta. Nós estamos aqui com várias perguntas aqui sendo feitas, e o Djalma Oliveira é um colega nosso do Banco do Brasil, e hoje ele já é aposentado e é presidente de uma associação que cuida de crianças com necessidades e jovens com necessidades especiais. Então, ele tem um trabalho social muito importante. Então, primeiro, ele está te parabenizando, falando que a palestra foi ótima, né? Diz que a maneira como que você abordou o assunto, e ele gostaria de perguntar para você, para que você comentasse um pouco mais sobre o papel das organizações do terceiro setor na sociedade em rede. Ok, muito interessante, obrigado pela tua pergunta também. O terceiro setor está longe de ser um campo homogêneo. O terceiro setor, na verdade, é um termo que ele congrega uma quantidade, uma variedade imensa de organizações, né? De vários portes, várias inclinações, vários tipos de vocação, vários tipos de interesse, enfim. Então, é muito difícil falar assim de uma maneira geral, né? Existem muitas organizações, talvez sendo mais específico, eu acho que existem muitas organizações do terceiro setor que poderiam e deveriam ser parceiros de primeira linha do setor público, sem dúvida nenhuma. Existem outras que não. O papel não é propriamente ser parceiro, mas o papel é ser vigilante, ou o papel é se voltar para interesses de alguns segmentos da própria sociedade, né? Então, eu acho que é preciso respeitar essa diversidade institucional dentro do próprio terceiro setor, né? Nem todos deveriam e poderiam ser parceiros ideais do setor público, né? Então, há um papel muito importante a ser desempenhado pelo terceiro setor, no âmbito por si próprio, né? E há grandes ideias e discussões e teorias sobre isso, né? No sentido de que o terceiro setor representa uma força política na sociedade que deveria ter um certo distanciamento crítico em relação às outras esferas de poder institucionalizados, como Estado e mercado. Então, o terceiro setor teria uma lógica e uma identidade de atuação por si próprio, né? Seria auto-orientado, seria orientado pela sociedade a partir da sua própria autointerpretação. Então, eu acho que isso também são ideias válidas, né? E isso é um espaço fundamental que tem que ser preservado também dentro do terceiro setor, né? O terceiro setor no Brasil é relativamente pequeno ainda, comparado com outros países, mas vem crescendo e vem se solidificando, né? E de uma maneira bastante promissora. Bom, outra questão que me chega aqui por WhatsApp, que é o João que pergunta, ele fala sobre a questão da educação no Brasil, né? Sem dúvida, ele comenta aqui que o sistema de educação brasileiro é muito rígido, né? Muito estável, e a sociedade é muito dinâmica. Então, ele pergunta se você tem alguma sugestão do que se pode fazer em termos de arranjos colaborativos envolvendo as universidades públicas, envolvendo as escolas federais também, que têm um papel importante na educação. O que é que você vê que seja possível fazer? Olha, eu vejo com muito bons olhos, mas eu sei que muitos veem de maneira muito diferente. Mas eu vejo com muito bons olhos no sentido de que eu até ousaria dizer o seguinte: a educação merece
arranjos colaborativos sólidos e de primeira linha, né? A educação, quem é favorável a um sistema de ensino público e gratuito como eu, universal, né, deveria ter isso em mente, porque a educação pública, a rede pública, a educação pública gratuita e universal, ela é insustentável de ser estabelecida de uma forma hierárquica e estatal. Então, a gente está muito atrasado na experimentação de formas colaborativas para proporcionar uma educação pública integral de qualidade, tá certo? Para o Brasil, né? Não há nem sustentabilidade fiscal e nem sustentabilidade gerencial de um sistema totalmente estatal de educação pública. Não vamos confundir. A educação estatal, ela tem que ser pública, pode ser estatal, com muitos problemas e dificuldades como tem hoje, e ela pode ser mediante arranjos colaborativos, que eu sou um defensor de primeira linha. Mas essa discussão é muito difícil, né? Esse é um território que está dominado por interesses corporativistas, né? Que estão mesclados com interesses altivos de cidadania, etc., mas estão mesclados. É muito difícil para esses atores desgarrarem dos interesses altivos os seus interesses próprios corporativistas para poder fazer essa discussão avançar como ela mereceria avançar, né? Tudo isso em prol de um ensino público e gratuito. Então, até sobre essa questão, eu tive uma experiência de arranjo colaborativo na educação, porque, num dado momento, o governo federal pediu ao Banco do Brasil que ajudasse na institucionalização da Universidade Aberta Brasileira, né? E isso caiu dentro da Universidade Corporativa do BB, que na época eu era o responsável, e eu falei, pô, como é que eu vou montar uma Universidade Aberta Brasileira, comandar isso com os reitores, né? Mas o interessante foi que a hora que os reitores tiveram um interlocutor que não fosse o governo, né? O Banco do Brasil não se punha como governo, ele se punha como o patrocinador econômico. Claro que o Banco do Brasil teve benefícios com isso, foi um primeiro projeto, né, de institucionalização da graduação à distância no país. O Banco do Brasil teve vários funcionários que prestaram vestibulares e com o vestibular conseguiram passar, então a gente se aproveitou desse primeiro projeto, mas foi um arranjo colaborativo, sabe, dentro do próprio Estado, com um resultado fantástico, né? É lógico que a gente conseguiu ver todos os interesses que estavam em torno disso, né? Mas a gente operou em cima do que havia de bom e o resultado foi espetacular. A Universidade Aberta Brasileira foi institucionalizada, né? Depois de um projeto virou uma lei e está funcionando, só que está desmobilizado, né? Então, o que se pensou em ter 1 milhão de alunos por ano, e não era difícil, porque um modelo desse é um modelo descentralizado, de um custo muito baixo, você pode colocar mais alunos em sala de aula, né? Você pode operar com uma tutoria mais barata, e se desorganizou. Eu não quero dizer que o Estado não tem competência, mas o Banco do Brasil, ao sair da coordenação do modelo, ele teve alguns soluços bons e depois ele cai na desorganização natural por falta de um arranjo, como você falou, que tenha pontos de referência, que tenha acordos firmados e que tem que ser sistematicamente renovados, né? Porque as pessoas mudam, né? E as pessoas não se comprometem com aquilo que elas não acreditam, né? Então, há uma saída, né? E dentro disso que nós estamos falando, a gente, logo quando a gente começou a nossa live, nós falamos da ENAP aqui. Então, o Maurício Teixeira da Costa, ele foi diretor de RH do Banco do Brasil, foi um grande diretor, uma pessoa muito reconhecida na casa, abriu a possibilidade de muita gente fazer mestrado, doutorado no Brasil inteiro, pós-doutorado. Então, ele criou uma inteligência dentro da empresa. E ele pergunta, como é que você vê o papel da ENAP dentro do desenvolvimento profissional do servidor público e como é que isso pode ser ressignificado para melhorar ainda mais aquilo que eles fazem? Então, uma ótima pergunta. A ENAP, sem dúvida, é uma organização que já atua em rede, ela tem vários parceiros, ela, por competência legal, ela é a coordenadora da rede de escolas de governo da União, né? Então, ela tem um papel sistêmico, mas ela o faz de uma maneira não puramente hierárquica, né? Ela é um locus, hoje, de arejamento de ideias, de inovação, de práticas inspiradoras na administração pública.
E eu creio que ela está tentando amplificar essa atuação em rede justamente para aumentar para escalar a sua contribuição no âmbito dos governos, como grande escola de governo, como instituição geradora de aprendizado corporativo para o setor público, não apenas o federal, mas para outros governos no Brasil também, né? Eu acho que essa perspectiva colaborativa está na visão da escola, no mindset, na fala dos seus dirigentes, né? E acho que esse é um caminho extremamente promissor, né? E você acha que, nesse caminho da ENAP, ela tem que apostar também em certificação ou ela tem que continuar no ramo da educação? Eu não sei, eu acho que ela pode atuar perfeitamente no âmbito da certificação, em conjunto com outros atores, tá certo? Eu não tenho muita segurança de te dar uma resposta contundente em relação a isso. É uma possibilidade, isso está muito relacionado a ações de educação, aprendizado corporativo, né? Acho que essa é uma possibilidade. Humberto, nós já estamos aqui já de 20 para 6. Já estamos chegando no fim da nossa live. E aí eu queria que você falasse algumas palavras finais. Eu sei que nós vivemos um momento conturbado, esse fórum a gente não construiu para falar mal do governo, nós construímos para disseminar conhecimentos, mas o que você acha que a gente que seria possível recomendar para esse governo em questões estruturantes, em termos de planejamento, né, da administração pública brasileira? Tem alguma questão que te aflige muito, que pode a gente ter problemas gravíssimos no futuro se a gente não tomar cuidado? Eu acho que o que a gente precisa fazer são esforços bastante contundentes de transformação organizacional para melhorar a qualidade e a capacidade das instituições, né, para gerar valor público. Acho que esse tem que ser o norte de qualquer tipo de reforma, né? Eu acho que do jeito que a administração pública brasileira está configurada, né, ela funciona de uma maneira extremamente limitada, né? Acho que muitas autoridades têm plena consciência disso, né? Só que é uma tarefa muito complexa, que requer uma engenharia política e uma engenharia de interação, de comunicação, de convencimento muito grande, para que essas ideias possam ser colocadas de pé e submetidas ao devido ambiente autorizativo, né, até que virem propostas concretas de transformação, né? Mas isso é muito necessário, a gente está muito atrasado nesse processo, né? O Brasil tem um hiato impressionante entre a sua condição econômica, mesmo com todos os efeitos da crise, né? Ainda será por volta da 10ª economia mundial, mesmo com projeções acentuadas de queda o ano que vem, mas há um hiato muito grande entre a nossa capacidade de gerar riqueza e a nossa capacidade de gerar valor público. Então, esse hiato é muito devido à qualidade das instituições, né? Isso precisa ser objeto de atenção, eu acho que já é, mas esse debate e essas propostas têm que avançar, né? Para que a gente consiga, de fato, estar praticando uma governança pública mais efetiva, né, e que também seja colaborativa, né? Então, eu encerro aqui agradecendo bastante esse convite, né, a você, a tua organização, essa oportunidade, aos eventos que você tem promovido, né, e a atenção de todos que nos ouviram, né? Acho que você pode disseminar o meu e-mail, né? Estou à disposição para interagir com quem tiver interesse ainda de continuar o debate, vai ser um prazer, né? E desejo a todos muito sucesso, né? Uma excelente noite e, sobretudo, muito cuidado, né? Bom, Humberto, muito obrigado aí pela sua palestra, viu? A gente te ouvia uma riqueza, uma alegria, eu tenho certeza que o pessoal gostou demais, e a sua fala é para a gente refletir, né? Para a gente consumir e refletir, ela abre portas, abre possibilidades. Então, você veio aqui enriquecer nossas janelas, mostrando novos horizontes. Então, Deus te pague aí pela sua atenção, sua gentileza. Eu Muito vou obrigado. agora falar com o público
sobre as próximas palestras. Eu queria que você desse uma olhada, quem são as pessoas que vêm aqui, né? Ainda nós estamos, você é a 20ª palestra, nós temos 37 palestras, e eu vou mostrar para o pessoal algumas pessoas inéditas. Tem uns caras muito interessantes para falar aqui. Então, deixa eu compartilhar a minha tela. Entrou minha tela? Está vendo? Está vendo, Humberto? Eu não estou vendo a tua tela, não. Não está vendo? Não. Entrou. Acho que vai demorar um pouquinho, mas vai entrar. Bom, meu pessoal aqui está falando que entrou. Tá, então chegou para você? Não, deve ser algum problema meu aqui, mas vá em frente, por favor. Deve ser. Bom, muito bem. Então, o que nós temos aqui? Deixa eu só me certificar que entrou, porque aqui no YouTube parece que não entrou. Entrou, legal. Bom, hoje nós estamos no dia 16 de junho com a palestra do Humberto Falcão, né? Que é a 20ª palestra. O que nós temos aqui? No dia 18, que é na quinta-feira, nós vamos ter a palestra do Vanks Leandro, que vai falar sobre um tema que tem tudo a ver aí com o que nós conversamos aqui, só que ele vem numa perspectiva ferramental. Ele vai falar sobre a arte de resolver problemas óbvios, complicados e complexos que sobreviva ao caos, né? Que é uma ferramenta aí chamada Sinekin Framework. Então é legal isso. O Vanks é um rapaz muito promissor, também da fundação que você conhece, e tenho o maior carinho por ele, e eu pedi para ele esse desafio. Cara, você vai falar depois do professor Humberto Falcão, que ele vai contar um pouco sobre a nova forma de governança, que ela é bem mais complexa. Então, vem aqui, traga uma ferramenta para a gente discutir isso. Então, ele vai fazer o trabalho. Estarei assistindo o Vanks, com todo prazer. Isso. É filho do Vanks, nosso amigo aí, que é coordenador de MBA aqui da FGVDF. E depois vem uma professora catedrática, que foi minha professora, eu não sei se foi também tua professora, que é a Fátima Baima, que é um monumento lá na FGV. Com toda certeza. Vai falar sobre educação na era do Covid, né? Agora, interessante é o seguinte, ó, nós vamos receber aquele quadrinista, que é o Pedro Sangion. Ele é ilustrador, quadrinista, artista urbano e concept artist. E ele vem trazer o personagem dele, né, que é o tranquilo, mas agiliza, né? É um personagem bem paradoxal, e vem fazer uma palestra muito legal. Tranquilo, mas agiliza. Exercícios contemplativos para a sobrevivência emocional em meio do caos. Então, percebe, Humberto, a dinâmica? A dinâmica é essa, né? A gente vai para lá, vem para cá, e vamos ver o problema da sociedade sobre várias perspectivas. O Carlos Ferreira da Silva, que ele é um curador de arte, artista visual e poeta, ele vai falar arte em tempo de crise, né? Então, como é que se constrói uma arte num cenário desse? Que eu acho que é um cenário riquíssimo, né, para a arte se desenvolver, porque a arte se alimenta de crise, né? E o Igor Campos, que é talvez o maior arquiteto aqui de Brasília, sem menosprezo aos demais, né? Eu acho que esse cara tem um traço dele espetacular. Ele vai falar sobre a vida amparada pela arquitetura, né? Que eu acho que é todo um discurso de mostrar como é que você constrói todo um espaço de vida, né, levando em consideração o ser humano, né? Então, é um trabalho muito bonito. Temos outras palestras interessantes aqui, que tem jovens, né? Nós vamos buscar alguns jovens que estão fazendo trabalhos excepcionais, eles vão falar de vários temas, né? Aprendizagem multicultural, people analytics, desenvolvimento humano e organizacional na era da descontinuidade, a onipresença tecnológica e o desenvolvimento humano. Mas eu ressalto aqui dois talk shows que nós vamos fazer. Um com um cara que é inédito, chamado Abraham Cavalcante. Esse cara, ele se alfabetizou aos 18 anos. Ele era frentista de posto de gasolina quando ele resolveu fazer o Mobral. Só que esse cara virou doutor em economia, tem 2 mestrados, várias especializações, é professor hoje de várias universidades públicas. A carreira dele, cara, é um negócio espetacular. Então, ele vai contar como é que um cara faz a inclusão pelo esforço. Porque ele se incluiu em tudo, cara. Ele tinha tudo para ser o cara mais excluído
por problema econômico, problema social, mas esse cara ele tem um jeito de fazer, de se incluir em tudo que é excepcional. Então, a gente convidou esse cara para fazer uma palestra aqui. E um cara que montou uma empresa para administrar lives, que é o Heraldo Palmeira. Ele é escritor, roteirista, filmmaker e produtor cultural. Quando explodiu as lives, falou, alguém precisa gerenciar esse negócio, né? Porque é um novo mercado. Então, eu falei, vem fazer aqui e falar sobre a febre das lives, né? E não vai parar, porque isso aí vai se manter. Então, nós vamos ter aí ainda boas palestras para ouvir, ainda uma das maiores doutoras dentro da perspectiva de metodologias ativas e protagonismo na educação. Então, temos boas palestras pela frente, e sem falar ainda do Djalma, que fez uma pergunta para você, vai falar sobre desenvolvimento humano na perspectiva da inclusão social, e o Sérgio Ried, que fecha com uma visão global, sabe? Trilhas de desenvolvimento humano, multiplicidade de visões. Ele está assistindo às 37 palestras para poder fazer a palestra dele e tentar fazer aí se é que é possível, né? Um resumo, né? Porque aqui também nós estamos vivendo a nossa complexidade do desenvolvimento humano, né? Então ele vai nos brindar com uma visão holística sobre as falas dos vários palestrantes. Então, pessoal, vocês estão todos convidados, continuem com a gente, obrigado, viu? Os nossos apoiadores aqui agradecem também, a gente agradece aos apoiadores, os apoiadores agradecem a todos os palestrantes e a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Então, meu amigo Humberto, mais uma vez, muito obrigado, fica com Deus. Obrigado, viu? a você, obrigado a todos. Tamo junto, viu? Precisa de mim, tamo junto, meu caro. Grande abraço. Abraço a todos, obrigado. Abraço a todos.